Estamos de volta para o segundo bloco do programa Docto Entrevista. Hoje eu recebo aqui o Camilo Lucas, o Camilinho. Estamos falando, né, Camilo, sobre a homenagem, a edição de homenagem da Jararaca Alegre ao escritor Max Portes. Camilinho, o que tem aí sobre o Max? O que a revista tem nessa homenagem ao Max? Bom, essa edição aqui, que a gente vai estar lançando, ela tem depoimentos de colegas de redação da Jararaca Alegre que conviveram com o Max, né? As pessoas mais próximas do Max que atuam na Jararaca Alegre. Então eu convidei o Eliseu Moll, Juarez Gomes de Sá, Robert de Andrade, que é dos Impublicáveis lá de BH, o jornalista Humberto Luiz, que dispensa apresentações, né? Eu também, e o Paulo Vieira, Jorge Inácio, é um cartunista de Ipatinga, que fez uma caricatura muito legal do Max, pra gente pôr na revista também. Essa aqui. E também o Silvio Abreu e o Ulisses Leitão, que assim, chegou a fazer participar de um livro como coautor junto com o Máximos, o Juarez, e que era um grande fã também do Max. E aí tem depoimentos de todos eles, cada um fazendo a sua homenagem? Exato, cada um, assim, eles tiveram liberdade para escrever do jeito que eles quisessem. Então alguns fizeram depoimento pessoal, outros fizeram poesia para o Max, outros fizeram desenho, outros escreveram sobre a obra do Max. Então fica uma coisa bem assim, completa. Fica, assim, nossa intenção era não só homenagear como uma coisa interna da Jararaca Alegre, até por isso que eu peço desculpa a outros escritores, jornalistas caratinguenses que eu não chamei, mas é porque é uma coisa da Jararaca para o Max, é gente que sempre participou. Né? Embora tenha muitas outras pessoas que eu acho que até devia ser feita uma outra homenagem mais completa da cidade mesmo para o Max. Aí envolvendo todo mundo. O Max, ele é autor de dezenas de livros, gêneros literários, né? Ele ficou conhecido pelo o romance Maruim, com o qual ele venceu a Bienal da Nestlé de Literatura em 1986. E quais outros trabalhos, o Camilinho, que aí na sua revista até citam, né, alguns trabalhos dele que marcaram a trajetória do Max? Olha, Maruim, para mim, foi o melhor romance dele, que ele era mais poeta, né? Ele escreveu poucos romances, mas esse Maruim, assim, eu li o livro, né? Ele é muito bom mesmo. E a gente destaca aqui a obra dele, tem alguns outros livros também, o outro romance, que é Os Mortos, de Catolé, o livro Bendições, que é um poema muito bonito, e tem um livro também que ele fez em homenagem a Caratinga, que chama Memórias da Casa de Dentro, que ele inclusive estava trabalhando numa reedição dele quando aconteceu a doença e o falecimento dele. Então aqui a gente cita toda a obra dele e alguns dos principais prêmios que ele ganhou. Esse que você citou, que é o Prêmio Nestlé, né, que é a Bienal Nestlé de Literatura. Ele é considerado o prêmio literário mais importante do Brasil. Ele ganhou também o prêmio da Academia Brasiliense de Letras, ganhou o prêmio do Ministério da Educação, ganhou o Prêmio Nacional Ferreira Goulart de Poesia, que é um dos mais importantes, que foi justamente com o livro Bendições, e Prêmio Guimarães Rosa ele ganhou também, e a Bienal de Belo Horizonte e a de Ouro Preto também. Ou seja, ele era um gênio da literatura. Os prêmios mais importantes brasileiros ele ganhou, brasileiros e mineiros. E ele tem mais prêmio do que livro publicado, para você ver. Então, assim, daria uma média de um prêmio e meio, mais ou menos, por livro. Isso é muito bacana, sendo que foram, né? 40 e poucos livros publicados. Isso é muito bacana. Pensa bem. E o Max, ele retornou a Caratinga, né, há cerca de 6, 7 anos atrás, não foi isso? Aonde ele foi também secretário de Cultura da cidade, na gestão do prefeito João Bosco, e também foi convidado para ser assessor técnico de Cultura e Patrimônio da Prefeitura.
Nesse período você também teve muito contato com ele, não foi, Camilinho? Eu participei desse processo todo, porque foi quando João Bosco ganhou, né, a prefeitura. O Max estava morando em BH, estava tendo que voltar para Caratinga, assim, estava cansado, querendo descansar, isso. E aí ele estava falando comigo que se o João ganhasse, ele viria. Então foi isso, o João convidou ele ficou sendo tipo um consultor, né? Ele dava assessoria na Secretaria de Cultura, no Conselho de Patrimônio, e na própria assessoria de imprensa também. Ele fazia revisão, tudo. Ele foi um auxílio luxuoso. E aí, quando o Juarez se afastou para candidatar, ele assumiu a Secretaria de Cultura durante os últimos 6 meses do governo João Bosco. E foram só 6 meses, isso, que ele assumiu ali? Foram, deixa eu ver, a campanha começou, a desincompatibilização, se não me engano, teve que ser em maio. Então foi a partir daí, foi uns 7 ou 8 meses. E a atuação dele como secretário de Cultura, como que foi? Olha, eu acho que ela foi limitada pelas circunstâncias, né? Que foi uma situação crítica, aquele ano eleitoral. A prefeitura não estava bem, estava tendo muitos problemas, né? Todo mundo se lembra, não preciso entrar em detalhe. Claro. Então ele praticamente administrou, né? Ele não creio que ele teve uma obra que se marcou a passagem dele como secretário, nem porque ele não teve recurso para isso. E ele também foi rotariano, ele também integrou o Rotary Clube Caratinga, não foi isso, Camilinho? Sim, e foi também membro da Academia Caratinguense de Letras. Muito bem, deixou um legado importante para nós caratinguenses, né? Olha, eu acho que ele ter voltado a viver aqui já foi um legado, né? Porque assim, escritor, tirando alguns que viram popstar, igual o Ziraldo, o Rui Castro, né? Um Paulo Coelho, um Luiz Fernando Veríssimo, geralmente escritor, ele é famoso no meio literário, que é um meio que não é celebridade, né? Então as pessoas viam o Max andando, né, pelas ruas, não sabia quem é, nem tinha noção da importância dele para a literatura mineira. Mas ele deixou um legado muito grande na literatura e influenciou muita gente boa, ajudou muita gente boa, com a editora dele principalmente, e com os conselhos, com a humildade, o companheirismo dele. Então ele foi um grande cara. Verdade. E no próximo bloco nós vamos saber tudo sobre o lançamento da edição em homenagem ao Max Portes, da revista Jararaca Alegre, no Casarão das Artes. Nós voltamos já, não saia daí.